Abençoados com todas as bênçãos. Muito bom dia a todos. Recebo que hoje seja o seu melhor dia. Recebo que tudo está bem na sua vida. Seja bem-vindo todos, de onde você estiver, de qualquer parte do planeta, não é isso? Porque o alcance hoje, devido a essa tecnologia, ela vai longe, vai nos maiores lugares mais longe. Muito obrigado pela sua participação. Você que já está aí ao vivo, você que está por essa participação, pela gravação, muito obrigado. Sabe que a sua participação é muito importante, muito importante. Meu nome, para você que por acaso ainda não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso, Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, não é isso? Brasil, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, abençoada por Deus, bonita por natureza, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Falamos do Evangelho da Graça, o nosso assunto aqui é esse, Evangelho da Graça de Deus, o Evangelho que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo, o Evangelho da incircuncisão. Esse é o que nós falamos. E o tema de hoje, vamos falar a respeito de inimigos da verdade. Semana passada tivemos aí um probleminha aí no nosso áudio e não foi possível. Então hoje vamos repetir aqui esse assunto que é muito importante para nós, sabermos a verdade do Evangelho. Muito obrigado a você que já está aí ao vivo, meu amigo Dino, muito obrigado. Minha amiga Jandira, também muito obrigado pela sua participação. São pessoas aí que eu amo de verdade, estão sempre participando, pelo simples fato de amar o nosso Pai. Não é isso? Já é razão suficiente para ter o nosso amor. Muito obrigado. Também gostaria de pedir a você que está ao vivo pela gravação, que compartilhe aí a mensagem. Compartilhe, por favor, para que a palavra corra e seja glorificada. Recebo que o som hoje esteja bem, que tudo funcione de maneira excelente. E também gostaria de pedir a você, se for possível também, que se inscreva no nosso canal do YouTube. Isso é muito importante, né? Para que a palavra também corra e seja glorificada. Recebo já os olhos do seu entendimento iluminados, para que você possa entender. Somente Deus iluminando os olhos, que nos faz entender o Evangelho da Graça, a nossa posição em Cristo Jesus. Porque o próprio Deus, na cruz, nos colocou em uma posição. Estamos em uma posição, somos abençoados. Isso é uma posição, mas somente com os olhos iluminados que nós podemos entender. Então vamos aqui, dar início aqui, Gálatas capítulo 4, recebo que hoje tudo está bem, recebo que você alcance aí a minha voz com bastante tranquilidade, tá bom? Muito obrigado a todos mais uma vez. Gálatas capítulo 4, vamos ler aqui o verso 16 e o verso 17. Se for possível, acompanhe aí na sua Bíblia, que é muito importante, que diz assim, ó, fiz-me acaso, olha, palavras do apóstolo Paulo, fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Olha, que classe de pergunta, não é isso? E o verso 17, eles, veja ele apontando para alguém, eles têm zelo por vós, pela igreja, não como convém. Tem zelo, mas não como convém. Mas querem excluir-vos, para que vós, a igreja, tenhais zelo por eles. Por eles. Então, abençoados, veja bem, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, igreja gentílica, uma área chamada Galácia. Ele faz a seguinte pergunta, fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Como é que pode ser inimigo dizendo a verdade? Como é que pode isso? Paulo, ele escreveu aos Gálatas e faz essa pergunta. Mas qual era a verdade que Paulo estava falando? Qual foi a verdade que o apóstolo Paulo disse para eles? Eu estou sendo inimigo de vocês, ensinando a verdade? Que verdade foi essa? Então, abençoados, é isso que nos interessa, conhecer a verdade. Esse que é o nosso interesse. A verdade, abençoados, a doutrina, estamos falando aqui de doutrina, o nosso assunto aqui é doutrina. A verdade, depois da cruz, a doutrina para nós depois da cruz, é o Evangelho da incircuncisão. É importante que você saiba isso, é importante que você conheça isso. A verdade para nós depois da cruz é o Evangelho da incircuncisão. Porque a Bíblia ela fala de dois evangelhos.
Evangelho da circuncisão até a cruz e evangelho da incircuncisão depois da cruz. Gálatas capítulo 2, verso 7. A circuncisão que foi até a cruz teve fim ali mesmo, na própria cruz. Romanos capítulo 10, verso 4. Quando Cristo morreu, ele deu fim à lei de Moisés. Porque o fim da lei é Cristo, foi a circuncisão, para a justiça de todo aquele que crê. Isso que aconteceu ali. Então Paulo pergunta aos Gálatas: fiz-me acaso vosso inimigo pregando o evangelho da incircuncisão para vocês? Foi essa a pergunta que o apóstolo Paulo fez. Uma classe de pergunta é diferente. Por que Paulo faz essa pergunta? Por que Paulo fez exatamente essa pergunta para aquelas igrejas? As igrejas da Galácia, abençoadas, elas foram doutrinadas pelo apóstolo Paulo, que eram igrejas gentílicas, com a doutrina da graça. A doutrina que foi pregada ali pelo apóstolo Paulo àquelas igrejas foi exatamente a da graça, a incircuncisão. Paulo nunca ensinou leis de Moisés para ninguém. Vamos ler aqui, ó, Gálatas capítulo 3, mais 3 versos aqui, ó, bem interessante dessa carta, que ele diz assim, ó insensato Gálatas, de novo ele pergunta, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Foi apresentado para aquela igreja Cristo crucificado. E o verso 2, só quisera saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Mais uma pergunta do apóstolo Paulo. E o verso 3, sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, pela graça, pela fé, acabeis agora pela carne, pelas obras, pela lei de Moisés, pela circuncisão? Então, abençoados, quando Paulo se afastou, Paulo doutrinou aquelas igrejas ali com o evangelho da circuncisão. Mas houve um momento que ele precisou se afastar. Então, quando ele se afastou, entraram nessas igrejas uma outra doutrina. Levaram uma outra doutrina para aquelas igrejas. Uma doutrina diferente da incircuncisão. E que doutrina era essa? Doutrina da circuncisão. Paulo ensinou a pregação da fé. A doutrina da incircuncisão. Foi isso que Paulo ensinou àquelas igrejas. Estava ali ensinando uma outra doutrina pelas obras da lei, a circuncisão. Foi Paulo se afastar, entraram outras pessoas lá, estavam ensinando a circuncisão pelas obras. Paulo ensinou pela fé. Paulo começou ensinando a graça. Então, depois que ele se afastou, levaram as obras da lei. Quando ele falou lá que entrariam nas igrejas lobos vorazes, homem que não poupariam a igreja, aconteceu ali. Quando ele se afastou, entrou uma outra doutrina. Então, como o pacto da graça, o pacto da incircuncisão é contrário, é oposto ao pacto da lei, são separados ali na cruz, formou-se então uma inimizade quanto à doutrina. Quanto à doutrina, a lei e a graça, não existe amizade, não existe concordância, abençoado. Então veja bem, Gálatas 5,17 diz que não há amizade entre essas duas doutrinas. Pois você lê aí Gálatas 5,17. Não existe amizade, não existe acordo. Não porque a graça diz que é assim, mas a lei também pode fazer. Não, a lei ensina a fazer assim. Mas nós estamos em graça, também podemos fazer da mesma maneira. Isso não existe. Lei é lei, graça é graça. Então, abençoados, uma se opõe à outra. A lei se opõe à graça e a graça se opõe à lei. Deixa aqui te dar aqui um exemplo bem clássico, aqui, bem conhecido nós. É o famoso Deus te abençoe. Números 6, 24. A oração, uma oração é de Moisés. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Tenha misericórdia de ti, tudo para o futuro. Agora, o que diz o evangelho da incircuncisão, que é contrário ao evangelho da circuncisão? Gálatas 3, 8 e 9 diz que nós, os da fé, nós que já nascemos depois da cruz, que já nascemos no pacto da fé, já fomos abençoados juntamente com o crente Abraão. Por isso que nós não falamos que Deus vai te abençoar. Não, abençoados.
O Evangelho diz que o próprio Deus já nos abençoou, somos abençoados, e também não dizemos assim, ó, Deus está nos abençoando, Deus continue te abençoando, não, nada disso, abençoados. A nossa oração, a nossa posição em Cristo é essa, somos abençoados, e é contrário, é inimizade contra a lei que diz, Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, é contrário a essas coisas. Um para antes da cruz, que é o Deus te abençoe, o outro para depois da cruz, que você é abençoado. Aonde que você está? Depois da cruz. Mas, de repente, alguns dizem, não, eu falo que Deus me abençoe, porque as coisas não aconteceram, eu não vi acontecer nada, eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando de uma cura, eu estou precisando disso. Olha, abençoados, o Evangelho diz que nós, os da fé, depois da cruz, vivemos por fé. Nós cremos no que está escrito. Não vivemos por obra, senão por vista. Não, abençoados. Mesmo que não aconteceu ainda, eu digo, já aconteceu. Eu sou abençoado. Porque é Deus que controla todas as coisas, abençoado. O que é seu vai acontecer. Porque é uma posição por fé, não é por vista. Somos abençoados. Entendendo, é claro, que a nossa doutrina é a do Espírito. A nossa doutrina não é da carne, a nossa doutrina é a graça de Deus, a incircuncisão, abençoados. Olha só, explicada, revelada ao apóstolo Paulo depois da cruz. Por que acontece essa confusão? Porque se procura uma explicação fora do Evangelho, fora da graça. Aí só traz confusão, abençoados. A nossa doutrina é a incircuncisão. E no verso 17 que nós lemos aqui, ó, Gálatas 4,17, Paulo escreve assim, ó, eles têm zelo por vós. Olha o que Paulo disse, eles têm zelo por vós, não como convém. Agora, a pergunta que nós fazemos, eles quem? Porque Paulo está apontando para alguém. Para quem Paulo estava apontando quando ele disse, ó, eles têm zelo por vós, mas não convém esse zelo que eles têm por vós. De quem que Paulo estava falando? Quem eram esses que estavam com um zelo que não convém e estavam fascinando a igreja? A igreja estava ficando fascinada com esses, a igreja da Galácia. Quem eram esses? Vamos ver aqui, ó. O apóstolo Paulo ele responde aqui, Gálatas capítulo 2, no verso 14, 2:14. Paulo aqui vai falar quem são esses que estavam fascinando a igreja e que estavam com um zelo que não convém à igreja. Gálatas 2:14 diz assim, ó, mas quando vi, o apóstolo Paulo falando, quando vi que não andavam, no plural, mais de um, não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, qual é a verdade do Evangelho? A incircuncisão. Disse a Pedro, o chefe da circuncisão, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, porque, olha a pergunta do apóstolo Paulo fez a Pedro na presença de todos, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Quando o apóstolo Paulo entendeu, veja bem, quando Paulo entendeu que os colunas de Jerusalém, Pedro, Tiago e João, não andavam conforme a verdade da incircuncisão, pois a incircuncisão, que é a doutrina da verdade, depois da cruz, então o apóstolo Paulo os expôs na frente de todos, foi uma coisa pública, todos viram quando Paulo expôs esses homens e os questionou, por que vocês obrigam os gentios a viverem como judeu na prática da lei? Paulo perguntou a Pedro, Tiago e João, por que vocês obrigam, depois que Cristo morreu e ressuscitou, obrigam a igreja a viverem na circuncisão? A doutrina, abençoada, dos apóstolos, a circuncisão, ele fascinava e procurava um zelo que não convém à igreja. Zelo pela lei de Moisés, a circuncisão. Era o zelo que esses homens estavam levando para aqueles ali, para a igreja de Cristo. E esse zelo não convém. A lei de Moisés não convém para a igreja, porque nós já lemos aqui, Romanos, capítulo 10, verso 4, o fim da lei é Cristo. A religião hoje, deixa um pouquinho esses homens para trás. A religião hoje obriga, depois do fim da lei, obriga a igreja a praticar a circuncisão. Qualquer religião aí, principalmente a chamada evangélica, obriga
os irmãos, a igreja, os filhos de Deus, a praticarem a lei de Moisés e a circuncisão. Batismo nas águas. Se você quiser participar de um lugar chamado igreja evangélica, você tem que praticar o batismo nas águas. Se você quiser participar com eles, tem que jejuar, tem que praticar a imposição de mãos, a apresentação de criança, tudo ali da lei de Moisés. A famosa Santa Ceia, que é a Páscoa judaica, dízimos. Se você não der dízimo, você não participa, você é chamado até de ladrão. Obriga a igreja a praticar a circuncisão. A mesma doutrina dos apóstolos da lei, mesma coisa. As mesmas coisas que Paulo condenou lá naquele tempo, nós estamos condenando aqui. Não serve para nós. Gálatas capítulo 5, vamos ler aqui, 5 verso 1, diz assim, estais, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou. Se você está na liberdade, abençoado, não existe obrigação. E não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. E o verso 2 diz assim, e eis que eu, Paulo foi o único que teve ousadia de falar isso. Vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Nada vos aproveitará. Veja bem, abençoados, nos libertou. Olha o tempo aqui do verbo, nos libertou na cruz. Nós, depois da cruz, já nascemos livres. Livres da lei de Moisés, não temos que fazer essas coisas. Quem se submete, quem pratica essas ordenanças, batismo nas águas, jejum, todas essas coisas, Cristo de nada lhe aproveita. Por que não lhe aproveita? Porque Cristo deu fim a essas coisas quando ele morreu e ressuscitou. É como se Cristo não tivesse passado na cruz. Quando você se batiza lá nas águas, é como se Cristo não tivesse morrido na cruz. Por quê? Na cruz ele nos batizou com seu sangue. Fomos batizados ali com o sangue de Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 14, diz que na cruz ele desfez todas as ordenanças, porque existiam 613 ordenanças. A lei de Moisés tinha que ser cumprida. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou, ele desfez tudo, acabou. Você não tem que fazer essas coisas. Por isso que ele diz aqui, estás, pois, firmes na liberdade que Cristo te libertou. Ele te libertou dessas coisas, abençoados. Você não tem mais essa obrigação. Quem vive na prática da circuncisão da lei de Moisés, não vive a liberdade de Cristo. Hoje eu sou livre, eu não vou. Não, você não pode fazer isso, porque você está debaixo da circuncisão, você está debaixo das ordenanças que Cristo já terminou. Olha, volte aqui no verso 17, Gálatas 4, 17, mais uma vez, que lá no finalzinho do verso ele diz assim, mas querem excluir-vos. Agora, mais uma pergunta que o apóstolo Paulo faz. Excluir-vos do quê? Hebreus capítulo 12, verso 15, olha o que diz o apóstolo Paulo. Que ninguém, Hebreus capítulo 12, verso 15, que ninguém se prive, ou seja excluído da graça de Deus, da graça de Cristo, da incircuncisão. Que ninguém seja excluído. E aqueles homens, essa doutrina, exclui as pessoas, os irmãos, da graça de Cristo. Então, abençoados, como é que se pode privar alguém da graça de Deus depois da cruz? Muito simples, abençoado. Ensinando, obrigando alguém a praticar a lei de Moisés. Quando você se mete debaixo dessas ordenanças, dessas doutrinas, que você é obrigado a praticar a lei de Moisés, se batizar, jejuar, subir monte, imposição de mãos, você está sendo privado da graça de Cristo. É inimizade contra a verdade. Você não tem que fazer jejum. Imagina um filho de Deus fazendo jejum para querer alguma coisa que o próprio Deus já imputou em você. Não tem isso, abençoado. Isso não existe. Isso é inimizade contra Deus. A religião, com a doutrina dos apóstolos da circuncisão, com a lei de Moisés, exclui a igreja de participar da graça de Deus. Qualquer lugar que pratica a lei de Moisés está sendo excluído da graça de Deus, porque não há amizade, não há combinação. Não, como nós falamos aqui no começo. Eu estamos em graça, mas vou fazer um jejum. Eu estou em graça, mas vou me batizar nas águas. Abençoado, isso não é verdade. Isso não é possível, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já dizia um filósofo aí muito famoso, não pode haver combinação. Ou você está na lei de Moisés,
ou você está na graça de Deus, sabendo que a nossa doutrina é a incircuncisão, é a graça de Deus. E se você se mete debaixo da lei de Moisés, você está num pacto de inimizade contra Deus. Por isso que Paulo perguntou, por acaso eu me fiz inimigo de vocês falando da graça? Porque a inimizade era a lei. A lei que era inimizade, que acabou na cruz. O próprio Deus acabou com o pacto da inimizade. Você não tem que se meter com essas coisas. A religião hoje, ela não participa da graça de Deus. Qualquer religião que está aí não participa da graça de Deus, da incircuncisão. Gálatas capítulo 5, verso 4, olha o que diz aqui, ó. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Estão caídos da graça de Deus, não participam. O pacto é da graça, são filhos, são herdeiros, mas não participam porque se metem num pacto de inimizade contra Deus. Estão jejuando, estão batizando, nós estamos sempre repetindo as mesmas coisas. Por que, abençoados? Essas coisas são inimizade contra Deus. Inimigos da verdade, inimigos da incircuncisão. A razão disso, a verdade disso, a prática disso, é quando nós falamos para alguém lá da circuncisão, nos viram as costas, não querem conversar, dizem que nós estamos meio doidos, que nós somos do diabo, que nós vamos para o inferno, e muitas coisas. Por quê? Inimigos da verdade. Não é que eles não gostem de você, eles não gostam da verdade, porque não estão com a mente iluminada. O Evangelho, veja bem, o Evangelho da graça de Deus, ele fala desses inimigos aqui em outra ocasião. Filipenses capítulo 3, vamos ler aqui, ó, o verso 18. Olha só, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3, verso 18 e verso 19. Diz assim, ó, porque muitos há, muitos, não são poucos, eventos, são muitos. Se você andar por aí perto da sua casa, você vai ver muitos lugares chamados igrejas evangélicas que estão aí pregando e ensinando a lei de Moisés. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando. Olha a posição do apóstolo Paulo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, inimigos da verdade. E o verso 19, cujo fim é a perdição. É a perdição. Cujo Deus é o ventre, é o dinheiro, não é isso? O famoso dízimo, famigerado dízimo, e cuja glória é para a confusão deles. Olha, eu participei lá 30 e poucos anos, é só confusão, abençoado, é só confusão, para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, só pensam nas coisas terrenas, um jejuzinho, né? Um pãozinho, um vinhozinho, vamos fazer uma corrente, vamos para um monte, dinheiro, dízimo, só pensam nas coisas terrenas. Inimigos, porque negam com as suas obras da circuncisão o que Cristo fez na cruz, já consumou, não é isso? João capítulo 19, verso 30, lá na cruz, naquele último minuto, lá os 45 minutos do segundo tempo, que foi que ele falou, o próprio Jesus falou, está consumado. Diz o Evangelho da incircuncisão, olha só, deixa eu te dar aqui um exemplo disso. Diz o Evangelho da circuncisão que na cruz Cristo aniquilou o pecado. Quando está escrito? Hebreus capítulo 9, verso 26, vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui Hebreus, procure na sua Bíblia aí, por favor. Hebreus, um texto bem conhecido nosso, 9, 26, que diz assim, ó, de outra maneira, veja bem, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, falando da morte de Cristo, desde a fundação do mundo. Mas agora, tem uma data, né? Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para quê? Para aniquilar o quê? O pecado. Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, o que foi que aconteceu no sacrifício de Cristo contra o pecado? Foi aniquilado. Então, os inimigos da cruz, que não concordam com isso, e da verdade, dizem o quê? Há pecado sim, tem pecado. Apontam o pecado para a igreja. Você chega num lugar desses, chamado de igreja evangélica, eles nunca te viram, não te conhecem, não sabem o seu nome, não sabem de onde você veio, não sabem para onde você vai, mas dizem que você é um pecador. Apontam para você e dizem que você é um pecador. Olha, o que foi anunciado por João Batista antes da cruz? Quando João Batista estava lá
a batizar lá no deserto, lá no Rio Jordão, quando chegou Jesus, o que foi que ele falou? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. A pergunta é, Jesus tirou ou não tirou? O que João Batista disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Dizem os inimigos da cruz que Cristo não tirou o pecado. Os inimigos da incircuncisão não tirou. Cristo não tirou o pecado, segundo os inimigos da cruz. Eles dizem que o pecado ainda está no mundo. Se você fala que não é pecador, então você é mentiroso. Então, mas o Evangelho diz que o sacrifício de Cristo acabou, aniquilou o pecado. Você nunca foi abençoado, nunca foi um pecador, porque você nasceu depois que Cristo pagou o preço. Depois que Cristo aniquilou o pecado, acabou, não existe pecado. Lá em 2 Coríntios 5,19, o apóstolo Paulo diz que o próprio Deus, que é Espírito, estava ali na cruz, estava ali em Cristo, não considerando o pecado dos homens. Não considerando. Não é que você não faça nada errado, não é que eu não faça nada errado. Eu faço, mas para Deus, Ele não considera pecado. Agora, o que você faz, o que você planta, você colhe. E Deus te vê perfeito, Deus te vê santo. Por quê? Na cruz, Ele aniquilou o pecado. Ele não vê pecado em você, abençoado. Efésios capítulo 5, verso 27, ele diz que Ele se entregou a Ele mesmo para apresentar a Ele mesmo a igreja santa e irrepreensível. Como é que Ele vai ver pecado em você? Ele aniquilou. Agora, a religião não, que são inimigos da cruz de Cristo, não considera nada dessas coisas. Aponta pecado em qualquer um. Se você chegar lá, não. O Orlando tem pecado, sim. O Dino tem pecado. A Ana tem pecado. A Maria tem pecado. O Evangelho diz o quê? Não tem, não, porque Cristo aniquilou. E nós ficamos com o Evangelho. Nós ficamos com a verdade, porque nós amamos a verdade. E tem mais, hein? Tem mais. Quando a chamada igreja evangélica, quando esses participam da chamada Santa Ceia, que na verdade é Páscoa judaica, estão negando que Cristo ressuscitou. Isso é muito sério, abençoado, muito sério. São inimigos da cruz. Cristo ressuscitou, mas eles estão ali negando essa ressurreição. Por quê? Porque o próprio Jesus falou, Ele mesmo falou, Jesus de Nazaré, fazer isto, aquele movimento, aquela prática, aquela ordenança do pãozinho e do vinho, fazer isto em memória de mim. Lucas 22, 19. Depois você leia lá, está dizendo lá. Fazer isso em memória de mim. Lembram a morte daquele que está vivo. Porque imagina se você chega aí na casa do seu pai e seu pai está vivo, bem vivo, graças a Deus com bastante saúde, e você vai fazer lá um procedimento. Pai, vem aqui fazer um procedimento em memória. Seu pai vai te dar uma surra que nunca mais vai voltar lá. Por quê? Estar vivo em memória é daquele que está morto, abençoado. E o nosso Deus, Ele está vivo. Ó. Aqui, ó, no nosso espírito, 1 Coríntios 3,16, diz que Ele é espírito e habita aqui. Ó. Nós somos templo, Ele habita em nós, Ele está vivo. Não nos cabe essa ordenança. Se foi uma ordenança, nós já lemos aqui, que na cruz Ele acabou com todas as ordenanças. A religião, ela lembra, é a morte daquele que está vivo. A religião é assim, né? Inimigos da verdade. Inimigos da verdade. Olha, a religião, ela procura, em Jesus de Nazaré, uma verdade que o próprio Jesus não explicou. Porque ele sempre falou, porque Jesus fez, Jesus disse, Jesus falou, só que ele não explicou nada, abençoados. Olha, um exemplo bem forte também sobre isso é João 14,6. Tenho certeza que você conhece, você que ama a verdade, você conhece, que ele disse, eu sou o caminho, Jesus de Nazaré falou, eu sou o caminho, verdade e vida. Só que ele não explicou, pessoal, ele apenas disse o que era, mas não disse o porquê, ele não disse a razão. O caminho que ele falou, abençoados, era o caminho para a verdade na cruz, onde ele estabeleceu o pacto de vida, a graça em circuncisão. O corpo, aquele corpo chamado Jesus de Nazaré, ele fez um caminho até a cruz. E ali ele nos abriu um novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 10, verso 19. Vamos ler aqui, ó. Hebreus, estamos aqui pertinho. 10, 19, ele diz assim, ó. Tendo, pois, irmãos, ousadia
para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, e diz mais, verso 20, pelo novo e vivo que? Caminho. É novo, não é o caminho de Jesus de Nazaré, que acabou na cruz. Não, agora é novo, caminho novo, que ele mesmo nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pela sua morte, pelo seu sacrifício, o novo e vivo caminho. Jesus de Nazaré disse que era o caminho, mas não explicou. O Evangelho é que explica. Jesus de Nazaré, veja bem, ele veio separar os dois pactos. Lá em Hebreus capítulo 8, verso 6, diz que ele foi o mediador, ele separou da cruz para trás, foi o velho caminho, a circuncisão, da cruz para frente, o novo caminho, o caminho novo, a graça de Deus, a incircuncisão. Antes da cruz, depois da cruz. Você precisa entender isso. Ontem mesmo eu vi uma postagem de alguém, um abençoado que colocou, falando, se você não entende o antes da cruz e o depois da cruz, você nunca vai entender o Evangelho da Graça, nunca vai entender o Evangelho de uma maneira geral, a Bíblia de um modo geral. Se você não entender o que está antes da cruz, foi lá para os judeus, o que está depois da cruz é para todas as nações, inclusive para nós que somos gentios, você não vai entender nada, pessoal. Antes da cruz foi a lei de Moisés, que teve fim na cruz, a circuncisão acabou. Depois da cruz, a graça de Deus, a incircuncisão que o próprio Cristo estabeleceu para nós que estamos depois da cruz. Romanos capítulo 1, verso 5, diz que foi nos dada a graça e o apostolado para obediência à fé, para todas as nações, não somente para uma nação, que foi a nação dos judeus, para todas as nações. Nós vivemos debaixo do pacto da graça. Isso que é amar a verdade. Porque os irmãos, eu mesmo falava, não, porque nós amamos a verdade. Mas estava me batizando, estava jejuando, estava indo para os montes, estava buscando a presença de Deus, estava confessando pecados, apontando pecados. Quantos abençoados que eu apontei. E isso aí não é viver a graça de Deus. A graça de Deus é entender a nossa posição em Cristo Jesus. Perfeito, santo, um só Espírito com Ele. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, pode explodir o planeta, abençoa, pode acabar com tudo, mas a nossa posição está garantida pelo próprio Deus. Ele mesmo garantiu. E se eu fizer tudo errado? Você vai colher tudo errado. Só isso que vai te acontecer. Quantos dos nossos irmãos, não é isso? São ceifados, são recolhidos por Deus, porque Ele é o dono, não é isso? Por maus procedimentos. Porque planta errado. Se você planta errado, abençoado, você vai colher errado. A nossa oração é que você esteja sempre plantando bem, plantando certo. Eu sei que é difícil, é complicado. Às vezes, por causa dessa debilidade da carne, nós fazemos algumas coisas erradas, mas nós somos irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? É aquela que quando erra, opa, parou, que eu errei, isso aqui não é para mim, e você se acerta e continua ali na prática da verdade. Você é irrepreensível, você entende o Evangelho da graça de Deus. Abençoado, veja bem, qualquer doutrina, qualquer ensino diferente do Evangelho da incircuncisão é inimizade contra a verdade, contra a graça. Não interessa, não importa quem falou, quem disse, se é teólogo, se é bacharel, se é doutor, se ele tem muitos anéis, não importa, abençoado, não importa. Se for diferente da verdade da graça, do que foi explicado, que foi revelado para o apóstolo Paulo, é mentira, é inimizade contra Deus, é inimizade contra a graça. Você não vai deixar de ser filho, mas vai viver na mentira. Você quer viver bem, estar tranquilo? É a graça de Deus, é o Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Olha, Romanos capítulo 11, verso 6, diz assim, mas, olha bem o que diz aqui o apóstolo Paulo, mas, se é por graça, e nós entendemos, nós cremos, porque está escrito que o pacto é a graça, depois que Cristo morreu e ressuscitou, o pacto estabelecido por Ele mesmo é a graça de Deus, para os nossos dias, é a graça de Deus, já não é pelas obras. Porque as obras da lei de Moisés são contrárias, são inimizades ao pacto da graça, já não é pelas obras. De outra maneira, ou seja, diferente da graça, qualquer coisa diferente da graça de Deus, qualquer coisa já não é graça.
Eu vou fazer aqui um batismozinho aqui nas águas. Abençoado, vai fazer? Que coisa linda. Mas aonde que está escrito aqui no Evangelho que isso faz parte aqui da graça? Vamos aqui orar, mas beba o seu copo d'água. Aonde que está escrito aqui na graça, abençoado? Onde o apóstolo Paulo ensina a revelação que foi dada a Paulo, que beber água depois da oração faz parte disso, do pacto da graça? Está falando isso aqui, abençoado? Então, abençoado, de outra maneira, a graça não é graça. A religião, de um modo geral, está cheia de outras maneiras. Se você parar e escolher 10 lugares desses, 10, e for ver ali, cada uma tem uma maneira diferente da graça de Deus. Um bota a mão em cima, outro no YouTube, então, você vê cada coisa vergonhosa. Ontem eu vi um abençoado dizendo que está no Evangelho subindo pelas paredes igual uma lagartixa porque estava cheio da unção de Deus. Isso está de acordo com a graça de Deus, abençoado? De maneira nenhuma. Estão ensinando uma doutrina que é inimizade contra a verdade, contra a graça de Deus. Outras maneiras, existem várias maneiras, além daquelas 613 que já foram aqui estabelecidas pela lei de Moisés. A religião teve a habilidade de acrescentar mais outras maneiras, coisas que nem na lei de Moisés estão, que as igrejas estão aí praticando e dizem que está em graça. Não está, abençoado. O que está acontecendo? Estão em inimizade contra Deus, e Deus está lá, né? Só olhando. Por quê? Não estão de acordo com a verdade. Acontece com essas igrejas o que aconteceu lá com os apóstolos, que Paulo disse. Não andam segundo a verdade do Evangelho. Não anda, abençoado, de maneira nenhuma. Quando alguém mata um bicho, bota lá na encruzilhada e faz lá um despacho, aquilo ali não está de acordo com a verdade do Evangelho. Quando alguém toma pãozinho, vinho, dizendo que é Santa Ceia, também não está na verdade do Evangelho. Quando se batiza nas águas, também não é verdade do Evangelho. Você precisa conhecer a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo, abençoado. Mas por que Paulo? Simples, abençoado, porque Deus quis. Deus escolheu ele. Então é a ele que nós estamos falando aqui. Se fosse Pedro, nós estaríamos falando de Pedro, mas como ele escolheu Paulo, abençoados, veja bem, a doutrina que nos deixa em posição de amizade com Deus, tranquilo, bem tranquilinho, é a doutrina da graça. Está de Romanos até Hebreus. Você quer estar bem com Deus, né? Porque uma das nossas preocupações da religião, eu tenho que agradar a Deus, tenho que estar bem com Deus. É bem fácil, bem simples. É só você crer no que ele fez e andar de acordo com o Evangelho, sabendo a sua posição em Cristo Jesus, sabendo que ele já consumou todas as coisas, passe o que passe, aconteça o que aconteça, saindo desse corpo de carne, você vai voltar para ele, porque ele já te sacou para isso, já te escolheu para isso. É andar de acordo com o Evangelho da graça de Deus, viver a sua vida da melhor maneira, não enganando, não sendo enganado, respeitando e sendo respeitado, bem tranquilinho, sem precisar de estar se submetendo a essa mentira que é a lei de Moisés, o famoso Deus te abençoe, o batismo nas águas, e tomar jejum, e dar seu dinheiro, porque tem que dar dinheiro. Não tem não, abençoado. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser, mas Deus nunca, para nós gentios, nunca mandou, muito mais depois que ele morreu na cruz, que você tenha que ser obrigado, não é isso? A dar seu dinheiro para alguém. Você é livre, abençoado. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. A doutrina que nos deixa em posição de amizade é essa, é a doutrina da graça de Deus, que diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos. Receba aí você em amizade com Deus. Perceba que você entendendo e se submetendo o Evangelho da graça. Perceba que na sua vida, você entenda, eu não tenho pecado, eu sou santo, eu sou perfeito, porque Deus fez assim. Não por minhas obras, não pelos meus méritos, né? Não porque eu mereça, porque eu fiz, não, nada disso. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, é bem claro, pela graça somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não existe glória nesse negócio aqui, não. A glória aqui é toda dele, de Deus. Não existe glória nossa, mas é por fé. Nós cremos que somos abençoados e vivemos em amizade com Deus, longe, bem longe
da lei de Moisés. Abençoados, receba que tudo está bem na sua vida. Peço aí a você que compartilhe aí a mensagem. Mais uma vez, se for possível, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Que outros irmãos, assim como nós, entendam como que se vive em amizade com Deus. Porque os santos estão procurando fazer jejum para ficar bem com Deus. Imagina só, fazer jejum para ficar de bem com Deus. Não, isso não é possível. Se batizar nas águas para ficar de bem com Deus. Isso tudo ele já fez por mim e fez por você. Abençoados com todas as bênçãos. Receba que hoje já é o nosso melhor domingo. Receba que tudo está bem aí na sua vida. Abençoados com todas as bênçãos. Muito obrigado pela sua participação. Bom, abençoados, melhor dia e até a próxima semana.